Agora, falando do lugar do parresiasta, aquele que sabe o risco de desafiar a verdade do superior. Um antiprograma do No Sol. Intelectuais do banco à banca, ou do banco à banca. Aqui não há teleprompter. Isso aqui não é uma representação. Aqui a gente não precisa parecer simpático, sintético ou ágil. Isso aqui é um programa não é um programa, é uma experimentação, uma aula TV. Aqui o professor anda com as suas palavras, aqui eu ando com o roteiro, aqui eu ando com anotações e ando com esse bando de parresiastas. O filósofo Michel Foucault, em um dos seus últimos trabalhos, chamado O que são as luzes, ele dizia que hoje em dia o jornal não se interessa muito pelo intelectual, a não ser para perguntar alguma coisa que reitere o ponto de vista do próprio jornal. O jornal não está mais interessado em arriscar a aprender. Então a gente poderia dizer que nessa sociedade capitalista da imprensa livre, os intelectuais servem como carimbo de referência para o óbvio, ou seja, participam de um soturno jogo da verdade, um soturno jogo de vaidades. Foucault era inquieto e arriscava, se revirava muito. Deixou uma belíssima obra, muito intensa entre os brasileiros, e a professora e filósofa da PUC, Salma Mushail, tem coisa muito importante para dizer. Vamos lá, Salma. Você e Foucault, no ar. Foucault afirma que o que o encantou em estudantes tunisianos e brasileiros é que neles encontrou paixões tão sérias e a avidez absoluta do saber. É possível que a relação seja recíproca. O que nos escritos de Foucault tanto atrai os estudantes brasileiros é que neles encontram, ao mesmo tempo, rigor e beleza, densidade e calor, erudição e paixão. Notícias libertárias. Aconteceu nos dias 7, 8 e 9 desse mês, em Firenze, na Itália, a terceira vitrine de editoras anarquistas e libertárias do mundo todo. Nessa importante feira anarquista, ocorreram mostras de livros, periódicos, vídeos e apresentações dramáticas. O No Sol estava presente com a revista Verve. Falando nisso, em outubro, o lançamento de Verve 12, com reflexões sobre a Revolução Russa, sexo, além de texto inédito de Michel Foucault. O lançamento acontecerá no Tuca Arena, antes da aula teatro Eu, Emile Henry, no dia 3 de outubro, às 19h30. E prepare sua mochila. Em Cariacica, no Espírito Santo, no dia 15 e 16 de setembro, mais um Fórum Libertário. No dia 22 de setembro, comemora-se 30 anos da invasão da PUC pelas forças repressivas da ditadura militar, comandadas pelo coronel Erasmo Dias, com o pretexto de acabar com uma reunião de estudantes. Ele pretendia arruinar e destruir a PUC, que era um espaço de liberdade inigualável e incontestável no Brasil. Essa atitude terrorista não parou aí. Tempos depois, incendiaram o Tuca e até hoje, nem a polícia e nem a justiça conseguiu apresentar uma evidência para esse ato terrorista. Eu estou falando disso porque a gente está numa semana, que é a do 11 de setembro, onde se comemora o 6º ano dos episódios que aconteceram em Nova York e em Washington. E eu queria fazer uma distinção que é muito importante entre terrorismo e insurgência. Quando se fala de terrorismo, nós estamos sempre falando de uma ação repressiva e violenta do Estado que apareceu já na Revolução Francesa como forma de conter a força revolucionária do povo. Isso voltou a acontecer um século depois, na Rússia, durante a Revolução, quando os bolchevistas tomaram a dianteira do processo e também levaram a cabo uma série de atitudes terroristas contra essa população revolucionária. Mas o terrorismo que começou no Estado não se reduz a um terrorismo de Estado. Ele também proporcionou uma outra forma de terror que vem da sociedade para o Estado, com duas intenções: ou reformar o Estado ou simplesmente acabar com ele.
Eu queria, então, dizer 2 ou 3 palavras sobre alguns movimentos de terrorismo em direção à reforma do próprio Estado. Nós poderíamos lembrar aqui o Baader-Meinhof e as Brigadas Vermelhas na Alemanha e na Itália, respectivamente, cujo objetivo era não só contestar o capitalismo, mas também questionar a fictícia democracia do welfare state. O ETA na Espanha e os chechenos na Rússia produzem atos terroristas com um único objetivo: constituir um novo Estado. O Bin Laden e o Talibã também não ficaram atrás e resolveram, então, praticar ações terroristas não contra o capitalismo, mas apenas para substituir um Estado da ficção democrática, do Império Americano, pelo governo político da religião, do fundamentalismo islâmico. Poderia também lembrar uma coisa que é muito cara a nós, que foram as ações terroristas de jovens brasileiros e latino-americanos que não se intimidaram diante da ditadura militar e mandaram ver. E, por último, eu poderia ainda lembrar dos anarquistas que, no final do século XIX e no começo do século XX, desencadearam uma ação, aí sim, um terrorismo contra o Estado, literalmente, objetivando matar o soberano e explodir espaços públicos privatizados. Portanto, meu caro, quando a gente fala terrorismo, a gente está falando de algo que não cessa enquanto houver Estado. É completamente diferente de insurgência. Insurgência diz respeito à nossa vida, à existência. A insurgência diz respeito à rebeldia, aquilo que sempre acontecerá diante de uma autoridade superior que venha a inibir experiências de liberdade. Então, quando hoje em dia conservadores pretendem identificar insurgência com terrorista, a gente só pode dizer que isso é uma expressão de uma conduta autoritária e prepotente. Eu queria encerrar essa ligeira observação a respeito do terrorismo e da insurgência, mostrando um livro que nós produzimos o ano passado a partir de um colóquio chamado Terrorismos, que é organizado por mim e pela professora Salete Oliveira, lá do Departamento de Política da PUC, e que conta com filósofos, com juristas, politólogos e com uma azagaia, que é essa moçada toda aqui do No Sol, escrevendo também dentro desse livro. O livro foi publicado pela editora da PUC de São Paulo, pela EDUC, e que no momento é coordenada pelo Miguel Chaya, que é um professor com muita arte. E a coleção de revistas libertárias que agora vocês vão ver aí, mostra que os anarquistas também se anteciparam a uma prática comum hoje em dia, que é levar o conhecimento das universidades para as bancas de jornais. A revista Libertárias chegou ao seu 6º número e talvez a sua maior dificuldade tenha sido enfrentar o monopólio que as grandes editoras detêm da distribuição de revistas nas bancas de jornais distribuídas pelos grandes centros do país. O professor Edson Passetti, que participou do grupo Libertárias que fez essa revista bonita, anarquista e que era voltada especialmente para um público jovem, poderia nos falar um pouco mais do que foi fazer essa grande revista que no final dos anos 90, né, em 97, começa a circular pelas bancas de São Paulo e de todo o Brasil. É verdade, ela tem 10 anos, a gente começou a fazer essa revista com o Plínio Coelho, com a Margarete Rago, a própria Salete que eu me referi aqui, o Eduardo Valadares, o Guilherme Correia, lá de Santa Catarina, o Roberto Batista, a Natália Mantibello. E essas pessoas se juntaram e queriam fazer uma revista que fosse para jovens como você, há 10 anos atrás. Que eu fui um leitor da Libertárias. que a gente trouxesse uma maneira de falar que fosse, não a do clipe, mas uma maneira curta de problematizar, escritos curtos que levassem os jovens a pensar, que tivesse acompanhado de imagens interessantes, de poesias transtornantes, de transgressões visuais que fossem capazes de mexer com o interior dessas pessoas, não é? E foi uma experiência que a gente arriscou, jogou tudo, jogou na banca, jogou em tudo quanto era lugar, não é? E tivemos realmente, como você colocou, essa grande dificuldade. E é possível hoje ainda,
problematizar anarquicamente jovens com uma revista anarquista nas bancas? Eu acho que é. Eu acho que os anarquistas só precisam fazer, não é? Eu acho que o anarquismo é sempre isso, é essa experimentação de risco. Então você faz, manda bala, e se não der, você fica, pelo menos você gozou. É uma insurgência? É claro que é uma insurgência. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Como é mesmo a pergunta? Para que serve o professor? Vamos dar uma olhada na câmera solta e para que serve o professor. Ensinar o quê? Ler, escrever, pensar direito, ter uma boa educação, né? Sem educação, o professor não é nada. Porque fica chucro, né, meu? O professor vai me ensinar, né? Só tem uma sigla, só para ensinar o professor. Ensinar o quê? Ensinar, a educação, a ler, a escrever, a tudo, né? Ah, mas minha pergunta é diferente de todo mundo. Ó, eu vou falar diferente de todo mundo. Os professores que eu conheço de vista assim própria, são uns bons e um ruim. O outro ensina bem e o outro não ensina mal. Agora eu acho que o professor mesmo foi Jesus Cristo. É, para estudar, dar lição. Que lição? Lição, estudar faculdade. Mas Do Deleuze não apreciava muito falar para a televisão, dar entrevistas, etc. Mas ele se dispôs a falar com Claire Parny sobre o abecedário. E aí a gente vai ver agora um pouquinho alguns momentos do Deleuze falando sobre o P de professor. Isso que a gente faz. Aujourd'hui, tu as 64 ans et pendant près de 40 ans, tu as été professeur. D'abord au lycée,
puis à l'université. Et donc cette année, la première, où tes semaines sont à envisager sans cours. D'abord, est-ce que les cours, ça te manque? Parce que tu as dit aussi que tu les avais fait avec passion, les cours. Est-ce que ça te manque aujourd'hui de ne pas faire cours? Ah non, pas du tout. Alors, ça, pas du tout, pas du tout. Non, ça va. C'est vrai que ça a été ma vie. Enfin, ça a été une partie de ma vie, une partie très importante de ma vie. J'ai aimé profondément faire cours, mais quand la retraite m'est venue, c'était un bonheur parce que j'avais moins envie de faire cours. C'est très simple la question des cours. Hein. Moi, je crois que les cours, c'est comme... il y a des équivalents dans d'autres domaines, mais un cours, c'est quelque chose qui se prépare énormément. Je veux dire, ça répond presque à la recette de beaucoup d'activités. Si vous voulez 5 minutes, 10 minutes au mieux d'inspiration, il faut préparer beaucoup. Alors, pour avoir ce moment de... Si on n'a pas, non. Alors moi, je voyais bien que plus ça allait, j'ai toujours fait ça, j'ai aimé faire ça. Je préparais beaucoup pour avoir ces moments d'inspiration. Et puis, plus ça allait, plus il fallait que je prépare longtemps, pour avoir une inspiration de plus en plus maigre. La musique ne s'adresse pas forcément à des spécialistes de musique, et c'est la même musique. C'est le même Berg ou le même Beethoven qui s'adresse aussi bien à des gens qui sont pas spécialistes de musique et qui sont des musiciens. C'est la philosophie, ça doit être pour moi, la philosophie, ça doit être strictement pareil. Elle s'adresse autant aux non-philosophes qu'aux philosophes, sans changer. La philosophie, quand on l'adresse aux non-philosophes, ça ne veut pas dire qu'on va faire du simple. C'est pas plus qu'en musique. On ne fait pas du Beethoven plus simple pour les non-spécialistes. Eh bien, la philosophie, c'est pareil. Exactement pareil. Pour moi, la philosophie a toujours eu une double audition. Une audition non philosophique autant qu'une audition philosophique. Et s'il n'y a pas les deux à la fois, il n'y a rien. Il y a deux conceptions d'un cours, moi, je crois. Une conception d'après laquelle un cours a pour objet d'obtenir des réactions assez immédiates d'un public, sous forme de questions, besoin d'interruptions, c'est tout un courant, c'est toute une conception d'un cours. Et puis au contraire, la conception dite magistrale, il y a le monsieur qui parle. Moi, c'est pas que je préfère l'une ou l'autre, j'ai pas le choix. Moi, je n'ai jamais manié que la seconde, la conception dite magistrale. Alors il faudrait trouver, je dis un autre mot, parce que presque à la limite, c'est plus une espèce de conception musicale d'un cours. Pour moi, un cours, on n'interrompt pas de la musique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou alors on l'interrompt si elle est trop mauvaise. Mais on n'interrompt pas de la musique, tandis qu'on peut très bien interrompre des paroles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une conception musicale d'un cours? Moi, je crois deux choses, hein. Enfin, dans mon expérience, sans du tout dire que c'est cette conception-là qui est la meilleure. Je dis la mienne telle que je vois les choses. Tel que je connais, moi, un public, ou ce qui a été mon public, je me dis, il arrive constamment que quelqu'un ne comprenne pas sur le moment. Et puis, il y a ce qu'il faudrait appeler les effets retardés. Là aussi, c'est un peu comme en musique. Sur le moment, tu ne comprends pas un mouvement. Et puis, 3 minutes après, ça devient limpide. Ou 10 minutes après. Parce qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Les effets retardés d'un cours, un type peut très bien ne rien comprendre sur le moment. 10 minutes après, ça c'est clair. Il y a un effet rétroactif. S'il a interrompu déjà, c'est pour ça que ça me paraît stupide, les interruptions ou même les questions qu'on peut poser. Tu poses une question parce que tu es en train de ne pas comprendre, mais tu n'as qu'à attendre. Pour moi, un cours, ça a toujours été quelque chose qui n'est pas destiné à être compris dans sa totalité. Un cours, c'est une espèce de matière en mouvement, c'est vraiment une matière en mouvement. Et c'est par là que c'est musical. Et dans lequel chacun, chaque groupe, ou chaque étudiant à la limite, prend ce qui lui convient. Un mauvais cours, c'est quelque chose qui, à la lettre, ne convient à personne. C'est l'école, c'est le contraire du mouvement.
Je prends un exemple tout simple. Le surréalisme, c'est une école. Bon. Règlement de compte, tribunal, exclusion, etc. Breton, il a fait une école. Dada, c'était un mouvement. Bon, si j'avais un idéal, je ne dis pas que j'y ai réussi, ce serait participer à un mouvement. Ça oui, être dans un mouvement, oui. Mais être même chef d'une école, ça me paraît pas du tout un sort enviable. É preciso, ainda, ter caos dentro de si para poder dar à luz a uma estrela dançarina. Eu vos digo, ainda há caos dentro de vós. Nietzsche. Um jovem intelectual apanhado em reflexão. Pode soltar aí o Thiago. Solta, porque senão ele vai invadir isso aqui. Ele vai invadir sua tela se você não soltar. Mais uma câmera solta. Ouviu, Rodrigo? Solta o Thiago aí, rapaz. Para não ser um intelectual diplomata, é preciso abalar o consenso. Né? Acho que precisa transtornar essa ideia de que tem que ser consensual. Né? Tem que abraçar, tem que atravessar o tema da liberdade, sem protocolo, sem diplomacia. Ao invés de evitar acidente, é buscar o acidente. E essa busca do acidente, esse transtorno, que é um transtorno que pode transtornar a própria carreira do intelectual. Esse que é o grande negócio. Né? Quer dizer, transtornar a própria vida. E eu acho que os intelectuais hoje em dia, para serem intelectuais que sejam transtornantes, que sejam provocadores, eles precisam tentar não evitar acidentes, né? Se jogar, não de forma suicida, mas de forma arriscada. A liberdade como risco é uma liberdade não protocolar. Né? Eu acho que basicamente é uma liberdade que tem, primeiro é uma ousadia contra a segurança. Contra a segurança. Tá? A segurança do lugar para falar, a segurança do lugar para estar, a segurança da posição, a liberdade agora, a liberdade no presente, que é a liberdade afirmativa, não é a liberdade constitucional, não é a liberdade garantida na lei, não é a liberdade projetada para o futuro, na utopia. Quer dizer, usar ser livre e usar na liberdade é usar no presente, né? E não a liberdade garantida, a liberdade tranquilizada, cômoda, tranquilizada, pacificada no presente, como é a liberdade liberal, ou a liberdade utópica, a liberdade projetada no futuro. Andar com um jovem, em suas reflexões sobre a liberdade, é como estar trabalhando um tema de jazz. A coisa não acaba, de repente interrompe. É como um filme de arte. O filme de arte nunca tem um final, ele apenas para. Mas essa experimentação do jazz, né, essa improvisação, só acontece com muita experimentação na música ou na reflexão. Talvez por isso a escola de Frankfurt seja a única que não goste do jazz, que tenha dito que o jazz não passava de mera cultura popular. Mas a gente nem liga, eles também não passavam de uma escola. Com vocês, Chet Baker. Yes. I think it's very regrettable that the level of culture in the United States is pitifully low. I mean, you have New York. The first real setback was in San Francisco when I was jumped by those 5 guys and I lost all my upper teeth and I had to stop playing for 3. Well, I didn't stop. I got a plate and I was determined to find a way. They told me, you know, nobody can play with false teeth, and I didn't go for that. And I knew there must be a way of doing it, and I was going to find it. And
So I worked at it for 3 years. It was 3 years before I worked professionally before a live audience. Have you ever considered writing any kind of memoir, any kind of book, incorporating all the experiences you had? Yes, as a matter of fact, I started it, but I got halfway through it and I said, no, there's no need to go on with this because nobody's going to believe it anyway. Entre René Char. É preciso se fixar no exterior de si, à beira das lágrimas e na órbita das fomes, se quisermos que algo fora do comum se produza apenas para nós. Não é digno do poeta ludibriar o cordeiro, investindo em sua lã. Temos em nós extensões imensas que jamais chegaremos a pisar, mas elas são úteis à aridez dos nossos climas, próprios tanto ao nosso despertar como às nossas perdições. Aquilo que vem ao mundo para nada perturbar não merece respeito e nem paciência. Ponto! Aquilo que vem ao mundo para nada perturbar não merece respeito nem paciência. Vírgula.